Bem-vindo à taverna da Não Tagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch. Eu sou Douglas Quadros. Muito boa noite para quem já tá aí com a gente. Se é que tem alguém já aí com a gente, né? A galera gosta de chegar às 9h30, às 8h30. E aí, Raul? Espera a gente terminar pra ver no VOD, né? Não entendo. A galera não quer. Eles têm vergonha, na verdade, de participar, Raul. Essa é a parada, tá ligado? Eles têm vergonha, eu entendo. Né? Fica tranquilo. Uhum. Mas hoje trouxemos aqui uma pessoa desconhecida para vocês, né, que acompanham a gente, ou não, né, porque a gente descobriu recentemente que também faz parte aí das tweets da vida, né, nosso querido Fenrir. Fenrir, eu te conheço pelo Contos da Tríade, né, os nossos mais novos parceiros aqui do movimento, né, uma guilda aliada que entrou recentemente, mas tu acabou de me contar que também tá em outro canal, né, caraca? Começa fazendo teu jabá aí já, pra galera que tá chegando, que vai ver isso aqui no VOD, escutar isso aqui no podcast no futuro, te conhecer já também. Mano, meu nome é Rudy Tenório, sou conhecido como Fenrir no Contos da Tríade, mais na Távola RPG, e tá aí há 2 aninhos aí, eu sou conhecido como Rudy Tenório. Eles fazem jogos de RPG baseado em steampunk, e futuramente temos um projeto aí legal de RPG presencial, com vários outros sistemas aí dentro desse RPG. Se quiser saber, acompanha a gente aí, a Távola caralho, qual é o nome do bagulho, velho? Eu esqueci. Deu um branco. Underline a Távola, gente. Underline a Távola. Só underline a Távola. Só dá uma chegada lá que a galera vai curtir o programa. Show de bola. E comigo aqui, como sempre, né, Raulzito. Raulzito, eu acho que já tá na hora de passar aqui pro meu lado, né, Raulzito? Eu assumi o lugar do senhorá como co-host. O que tu acha, Raulzito? Aí, ó, um convite ao vivo, olha só. Mas deve ter que estar aqui toda segunda, Raul. Tu não gosta, né, Raul? Tu gosta de ser livre, né, Raul? Eu já tô aqui toda segunda. Eu acho que, assim, eu já participei mais da Taverna da Tagarela do que o senhorá, inclusive. Provavelmente. É bem provável. Mas senhorá, mas é isso aí. O tema de hoje, né? Ele sugeriu na zoeira, né? E a gente acatou na seriedade, né? Como sempre. Mas esses são os melhores planos, né? Aqueles que a gente não espera e de repente, pum, surge. Exatamente, afinal de contas, né? É improvisação, né? Podcast também é isso. Mas, bom, se você ainda não sabe, nós vamos falar sobre improvisação na RPG, tá escrito ali no meio, mas às vezes a galera tá escutando isso aqui no podcast, no futuro aí, mas por que no futuro, Douglas? Eu tô escutando agora, eu sei que você tá escutando agora, mas acontece que a Taverna da Não Tagarela é um podcast, videocast, não sei mais, gente, tá muito confuso pra mim, mas é uma conversa gravada ao vivo na Twitch, toda segunda-feira às 8 horas da noite, lá é só você acessar twitch.tv/mrpgoficial. E galera, ao vivo é bem mais divertido, vai por mim. A galera que assiste no VOD ainda é pior ainda, né? Porque, tipo, quem tá escutando no Spotify ou qualquer agregador de podcast aí, pelo menos tem a desculpa de, não, que eu prefiro ouvir, né? A galera que tá no YouTube, é porque, né, eu prefiro escutar depois, deixar ouvindo, né, em qualquer momento. A galera que vê no VOD, tipo, tem que ver no outro dia. Então, cara, entra um pouquinho mais cedo. Mas calma, eu sei que por onde vocês é o horário, ano que vem nós já vamos resolver isso, tá bom? Vocês sabem muito bem que ano que vem nosso horário vai mudar. Começaremos às 21 horas, às vezes às 20 horas, né? Pro desespero do Raulzito. Né, Raulzito? Bem cedo, cara. Mas a galera prefere, eu sei disso, e vocês começam a chegar quando a gente tá saindo, e ano que vem vocês vão chegar quando a gente estiver chegando também. Então, fala, Raul. Inclusive, eu falei que eu durmo cedo, assim, uma vez eu jogava Vampiro com uma galera que tinha essa pilha de jogar até 6 horas da manhã, assim, tá ligado? Mas chegava na metade da sessão e eu tava, tipo, capotado em cima da ficha. Assim. Mano, é foda isso, porque eu também joguei durante muito tempo, assim, virando a noite com o Paulo, inclusive, do Contos da Tríade aí. A gente só marcava jogos aos sextas e sábados, da meia-noite até 4 horas da manhã. Então chegava 4 horas da manhã, tava todo mundo vegetando, tá ligado?
por um bom tempo eu joguei assim, mano. Da meia-noite, não, das 10 horas até as 4, 4 e meia. E teve uma época que adolescente é foda, né? Mas adolescente também tem mais vigor, né? A gente ia jogar, só que daí, tipo, não tinha ônibus na cidade onde eu morava depois das 10 horas. Então eu ia pra casa dos meus amigos, tipo, essa hora, né? Pegava o último ônibus, ia pra lá. E a gente tinha que jogar até a hora que o próximo ônibus começasse, que era, tipo, lá pelas 6, 7 da manhã. Então tinha que ficar jogando até esse horário, não tinha outra escolha, tá ligado? É foda, velho. E o problema é que a gente fica velho, né? Como a gente vai adquirindo responsabilidades, a gente não quer abrir mão do nosso espacinho, nossa válvula de escape, pra mim, pelo menos é uma válvula de escape foda. E a gente não quer abrir mão disso, a gente acaba fazendo esse tipo de loucura aí, jogar mais de 4 horas por dia, jogar 12, 13 horas por dia, acordar 7 horas da manhã pra jogar RPG, virar à noite, é uma loucura. É isso aí. Mas, galera, como eu tava falando aqui, só pra encerrar e a gente já entrar nesse papo de improvisação, aliás, eu terminei de fazer o jabá do Spotify? Acho que sim. Se eu não fiz, desculpa a galera do Spotify. Mas. Deixa a galera correr atrás um pouco, Douglas. Raul, você tá estressado, Raul? Calma, relaxa. Eu preciso falar do patronato do Movimento RPG, que acho que, pra mim, a melhor forma de você ganhar livros a um custo baixíssimo, né? O famoso consórcio de livros de RPG, porque nele, até o final de dezembro, gente, eu preciso sempre dizer, até o final de dezembro, quem entrar no nosso patronato paga apenas R$5 para começar a entrar, né? Para começar a concorrer. A cada R$5 de patronato, você concorre, você ganha uma chave, e essa chave ela serve para concorrer a prêmios do nosso baú chave premiado. Os prêmios que nós estamos dando atualmente, na nossa meta atual, um livro físico por mês, uma camiseta lá em parceria com a Bar do Shop, uma camiseteria que vende várias camisetas iradíssimas com temáticas de RPG, anime, entre outras coisas. Uma aventura pronta que os patronos ganham todo mês também, como PDF. Um dos patronos recebe ela no formato físico, também impressa, colorida, 100% papel. Cara, fica lindo demais, fica muito, muito legal mesmo, porque é todo papel que a gente... o fundo, ela é toda... A diagramação, ela já é pensada para impressão. Cara, fica muito legal. O Raulzito tá fazendo e nem sabe como, porque ele nem viu ainda como é que fica as físicas, mas tá ficando muito legal, Raulzito. E, por último, um PDF, né? Lembrando que quando a gente bater a meta, vai entrar também nesse jogo um kit de miniaturas também, né? Então, são esses prêmios todos os meses que nós damos para os nossos patronos, né? Para um dos nossos patronos, ou para um patrono pode ganhar 2, 3 ou 4, se tiver muita sorte, mas é escolhido aleatoriamente. E para você aumentar a sua chance de ganhar, você tem que comprar mais chaves. Cada chave custa R$5, como eu falei. Só que tem um adendo, tá? Até o final do ano, até dia 31 de dezembro, custa R$5 para entrar no patronato, ganha uma chave. A partir de janeiro, esse valor vai mudar. O patronato não vai ficar mais caro, mas a cota mínima vai aumentar. Quem já for patrono, continua. Então, se você tá querendo entrar no patronato, tá esperando, guarda uma moedinha aí, aproveita que agora é final de ano, você vai comer aí com a família e tal, em vez de comprar uma coca-lata, compra, sei lá, um refrigerante da sua cidade, que todo mundo tem refrigerante da sua cidade, aqui em Santa Catarina é a Pureza, né, Raulzito? Mas em alguns lugares aí, Guaraná Jesus, essas paradas que são um pouco mais em conta, em vez de tomar aquela coquinha, e assim eu tenho certeza que você vai conseguir esses 5 pila. Gente, é 5 pila, gente. A gente já deu livro de R$200. O livro mais barato, entre aspas, que nós demos foi R$40. Então imagina, de 5, você paga R$5 e ganha um livro de 40. Sem contar outros, né? Que pode ser, por exemplo, no mês de dezembro nós demos um Império de Jade. Ele tá custando R$130, se não me engano, lá no site da Jambô, tá? Então, galera, vale muito a pena, tá bom? De verdade. E também, né, daí se você quiser apostar um pouco mais alto, você paga a nossa compra, você compra, na verdade, a nossa chave Premium, ela custa R$50 e você concorre daí você concorre a um prêmio um pouco maior, né? Em vez de você concorrer a um livro, uma camiseta, etc, você concorre a um kit. Tá? Esse kit ele vem um kit de miniaturas, tá? Uma caixa de miniaturas ofertadas pela Vox Studios. Essa é minha, tá? Vivo dizendo, aqui o patrono vai ganhar, o patrono ou quem comprar a chave vai ganhar, né?
É essa aqui, ó, tá? Já tá na minha mão, já tá garantida, só enviar, tá lacrada, eu não sei quais são as miniaturas que tem ali dentro. Se você quiser ver como é que são as miniaturas, né, acessa lá no nosso Instagram que eu fiz um unboxing dessa que tá aberta e, cara, é demais. Eu não sei quais são as miniaturas que estão dentro da lacrada, porque tá lacrada, né, gente? E é uma coleção, vem vários personagens. Eu queria que tivesse muito um Gandalf na minha, mas não tinha, gente. Então, quem sabe tem ali, né? Não sei, vocês vão saber. Além da caixa de miniatura, também tem uma camiseta da Bar do Shop. A Bar do Shop tá ajudando a gente aí com 2 camisetas por mês, são nossos parceiraços aí, nossos, cara, ajudando muito, acreditando no RPG Nacional, porque nós produzimos muita coisa para o RPG Nacional, então quem ajuda a gente tá ajudando o RPG Nacional, desculpa aí. Além disso também, né, claro, um livro físico. No mês de janeiro nós vamos dar um livro lá da Tria Editora, né, a pessoa vai poder escolher entre o livro Bestiário do Folclore Brasileiro ou esqueci o nome do livro agora exatamente. Eu sei o contexto, mas não, peraí, tá na mão aqui, rapidinho. Olha aí, quem sabe faz ao vivo. É o Aventuras Lendárias em D&D 5ª edição, né? Eu sabia que era para Aventuras Lendárias, mas não lembrava o nome exato. Que é um livro pra galera que quer jogar nível 20 mais em D&D 5ª edição. Tem esse livro aí que a Tria trouxe pro Brasil, né? Então, galera, só coisa boa. E, além de tudo, tem também um livro de romance com a temática de RPG, que é A Era do Abismo, ofertado pelo nosso querido amigo Stamato, Bernardo Stamato. Ele vai dar para um patrão. Então são 4 itens, tá bom? Que entram nessa caixa, nessa primeira caixa. E tem só 3 chaves vendidas, galera. Aproveitem, tá? A chance de ganhar é gigantesca. Quanto mais rápido você comprar, mais chance você vai ter de ganhar. Douglas, como faz para participar? É simples, galera. Entre em contato comigo. Pode ser por aqui pelo sussurro, pode ser no nosso Instagram, pode ser pelo WhatsApp, se você estiver na nossa taverna. Dá um jeito de entrar em contato comigo. Em breve a gente vai cadastrar lá na loja do Movimento RPG a chave para você comprar, que daí fica mais fácil. Mas por enquanto é só entrando em contato comigo, tá bom? E daí, você paga os R$50 e já tá concorrendo, galera. Vale muito a pena, é R$50. E assim, ó, tanto o patronato quanto essa chave premiada, a chave premium, né? Chave épica, como nós chamamos, não é rifa. Se você não ganhar, não quer dizer que você vai perder aquela chance. Quanto mais vezes você ficar sem ganhar, mais chances você vai tendo de ganhar, porque ela vai se acumulando. Ou seja, se você não ganhar num mês e continuar comprando, você vai aumentando as suas chances. Digamos que você pega uma chave aqui em dezembro, não ganhou, tem uma chave. Em janeiro você continua apoiando, 2 chaves. E assim sucessivamente até que você ganha. E quando você ganha, não zera as chaves. Muita gente tem perguntado isso. Não, você só perde uma chave, que é a chave que foi escolhida. Então, gente, vale muito a pena, tá bom? Aproveitem, R$5 por mês. Para participar é só acessar aí movimentorpg.com.br/patronos, tá? E para entrar em contato comigo é muito fácil, tem milhões de formas aí, nosso Instagram eu acho que é uma das mais fáceis, é só você procurar por Movimento RPG no Instagram que você vai encontrar, beleza? Bom, fiz o jabá, vamos começar agora a falar dessa questão da improvisação no RPG, né? Para quem não me conhece, eu sou da famosa escola da improvisação. As minhas aventuras, elas são normalmente preparadas, quando eu sou narrador, né? Em 2 pontos. Eu boto o que vai acontecer no início para dar o gatilho e o que precisa acontecer pro final para acabar. E só. Eu aprendi isso há muito tempo, porque eu tenho até hoje. Eu acho que eu tenho isso só para me martirizar. Um caderno com, sei lá, uma caralhada de aventura escrita. Eu nunca consegui fazer nem 5% delas acontecerem da forma como estava escrito, os encontros que deveriam acontecer. Por quê? Porque os jogadores são imprevisíveis. E jogador de RPG, como deve ser, tem que ser imprevisível. Porque tu não combina com eles. Tô errado, Raulzito? O que tu acha, Raulzito? Tu é o mestre que se prepara um pouco mais do que eu ainda, né? Mas como é que funciona pra ti na hora que tu tá desenvolvendo? Lembrando que a gente tá falando sobre mestragem, mas a gente não vai ficar somente nesse assunto. A gente vai falar também sobre improvisação jogando. Mas vai lá, Raulzito, começa aí. Cara, eu sou um mestre muito preparado, né? Inclusive, eu trouxe aqui um livro pra mostrar como eu sou preparado, né? Que eu ganhei
num sorteio há muito tempo atrás de um podcast criminosamente esquecido chamado Crônicas Dementes. Eu vou falar mais dele depois até. Mas eu gostaria assim de talvez contrapor um pouco essa ideia da improvisação pura, né? Porque eu acho que todo mestre se prepara. E para improvisar, tu tem que ter um pouco de preparação também. Em que sentido, né? No sentido de tu saber o que está acontecendo na história, né? Porque o meu background principal é Mundo das Trevas, assim. Eu acho que foi o que eu mais joguei, né? Vampiro e tal. Que até Cult, assim, que segue na mesma linha, né? A gente teve campanha aqui na Twitch. E são jogos onde os personagens têm muita liberdade, assim. Cara, vou sair de casa, pegar um ônibus e ir no shopping. E beleza, assim. Então, nesse ponto, como os personagens têm muita liberdade, é importante saber o que está acontecendo no mundo para tu poder improvisar, entre aspas, assim, para tu poder responder às ações deles, né? E claro que em alguns casos, assim, tipo, qualquer nível de preparação vai ser jogado por água abaixo, assim, e nas campanhas de cult eu acho que deu pra ver bem isso, né, porque no cult, Porque assim... o Eduardo é um maluco. No cult, um fracasso ele pode ser completamente catastrófico, assim, né, tá ligado? E jogar, tipo, totalmente fora dos trilhos, assim, tudo que tá acontecendo. Então, a minha abordagem é um pouco parecido com o que tu falou, assim, de gostar de improvisar, mas, assim, eu sempre tento pensar primeiramente na lógica da história e improvisar em cima disso, sabe? Não é um improviso total. Sim, tu pensa na lógica ou na temática? Seria uma coisa meio que assim, né? Tipo, tentar não sair de um contexto, talvez, ou não. Na lógica que eu quis dizer foi meio no sentido de, tipo, tu tem um NPC que é um antagonista, né? Por exemplo, o mago Tremere que ninguém gosta, porque ninguém gosta de Tremere. E aí ele tem o objetivo dele, ele tem um plano, assim, e se tu sabe o que esse personagem tá fazendo, é mais fácil de tu entender, assim, tipo, mas o jogador ele foi fazer tal coisa. Foi, tipo, pra um lado totalmente diferente, assim, do que tu esperava. O Tremere vai continuar seguindo o plano dele, né? Porque ele tem um objetivo, sabe? E daí depois fica tentando, digamos assim, jogar, né? Tipo, onde o plano desse Tremere vai encontrar o que o personagem tem de fazer. Eu faço um pouco diferente. Eu vou entregar algumas das minhas táticas aqui, mas eu vou falar depois. Fenrir, cara, e tu? Como é que funciona, assim? Não sei se tu gosta de narrar, se tu tem narrado, se tu narra ou se tu narra uma vez na vida, mas como é que funciona essa parte pra ti? Cara, eu vou falar que eu não me orgulho das minhas improvisações. Eu começo logo assim. Porque se os meus jogadores são caóticos, eu sou mais, tá ligado? Eu comecei a narrar há pouco tempo, seriamente, assim, tá ligado? Eu sou muito mais jogador do que mestre, do que narrador. Mas há pouco tempo, eu comecei a narrar Lobisomem Apocalipse, tá ligado? E eu não sou o cara que cria uma história, um contexto, várias coisas, que fica super preparado, tá ligado? Pra jogar RPG. Eu gosto muito da ideia de vamos ver até onde vai essa porra, tá ligado? E os meus improvisos são, tipo, muito fora da caixinha. Por exemplo, eu dou exemplos pra vocês aqui agora de que uma sessão passada eu tava narrando Lobisomem e eu tinha que mandar os meus... A ideia que eu tive era de que eu ia mandar os meus players, tá ligado? Numa corrente de linha do tempo aí, pra que eles conhecessem pessoas importantes dentro do cenário que a gente conhece de Lobisomem, só que transpassando pela história, tá ligado? Então eu coloquei Alexandre o Grande, por exemplo, como um lobisomem presa de prata, tá ligado? E assim foi no meio da sessão. Tipo, simplesmente surgiu Alexandre o Grande lá e falou, então, vamos trocar uma ideia aí, galera. E eu não consigo improvisar assim de uma maneira perfeita, saca? Eu já fiz, meu Deus do céu, não me orgulho disso, mas já fiz zumbis virarem anjos no meio de uma campanha. Eu já mano, eu não me orgulho disso. Se tem alguma pessoa que me conhece aqui, que esteja aí já assistindo, já estão dando muita risada, porque foi
devastador, assim, a galera broxou na hora, mas é por causa que, tipo, eu não sou um cara muito experiente narrando, tá ligado? Eu gosto de narrar mais pela diversão da galera, e principalmente porque tem muitos narradores que gostam muito de narrar, mas não tem oportunidade de jogar. E aí eu tentei, pelo menos no meu grupo, né, ser o cara que não tem muita experiência jogando, mas não tem muita experiência narrando, mas tentou abraçar essa galera que não joga tanto. E aí eu começo a cometer essas gafas, tá ligado? De qualquer narrador iniciante aí que acaba pegando pra si uma responsabilidade grande demais que é criar uma história, velho. Porque, na moral, todo narrador de RPG, todo cara que conta uma história, esse cara merece um aplauso. Eu nunca joguei, tipo... Eu joguei alguns RPGs ruins em eventos, mas nenhuma campanha que eu tenha jogado eu posso falar assim que tipo, foi horrível, que eu não consegui entender nada, porque os caras são sensacionais, velho. Não entra na minha cabeça como é que uma pessoa consegue colocar tanto conteúdo pra narrar assim, velho. É foda. Aí eu criei isso, tá ligado? Inclusive, a minha maneira de narrar é completamente nesse improviso, assim, tá ligado? Eu crio um ponto, vou a ponto X, e desse ponto X aí quem me conta é os jogadores, e bora jogar é roleplay e que se for do resto. Essa é a minha vibe. Então, eu acho engraçado porque eu particularmente eu acho que improvisação é treinado, sabe? Quanto mais tu faz, mais tu consegue fazer rápido e sem parecer que é improvisação. E outra coisa também que eu penso sobre essa questão da improvisação é que tu precisa ter repertório, lógico. Tu precisa ler, tu precisa conhecer, tu precisa minimamente ter caminhos para seguir. Mas tem uma coisa que é o Raul, que eu falei que discordava do Raul. Discordava não, né? Mas que eu talvez discordo um pouco do Raul. Não falei que eu discordo, eu esqueci a palavra exata agora, mas vou usar discordo. Que é essa questão de, por exemplo, ele falar que o Tremere tem um plano, eu mantenho o plano do Tremere. Então, o que eu penso? Eu escuto os jogadores o tempo todo. Inclusive o Raulzito fez um post muito bom um tempo atrás sobre hacks, né? Como é que era o nome exato? É verdade. 4 hacks para mestres desesperados. Exatamente. E, cara, isso é uma coisa que... Eu me senti sempre desesperado, porque é uma coisa que eu uso muito, que é escutar o que os jogadores estão fazendo. Às vezes eu não tenho a menor ideia de como resolver uma coisa. Então eu escuto as possibilidades dos jogadores, as formas como eles acham que eles vão resolver aquela coisa, os planos que eles estão fazendo, eu deixo rolar, mano. Uma vez, eu nunca vou me esquecer, mano. Uma vez a gente tava jogando uma campanha, estavam num forte, no meio de um território inimigo. E daí, um jogador, eu não tinha ideia do que ia acontecer, eu só sei que eles estavam lá, eles iam festejar e depois seguir viagem. Mas um jogador saiu bêbado da taverna e ele começou a falar: estamos sendo atacados, de zoeira. E daí eu falei, cara, oportunidade perfeita para ele estar certo. E daí eu fiz com um ataque que tava acontecendo naquele forte, só que tipo, os inimigos estavam stealth chegando assim. Daí a hora que eles estamos sendo atacados, todo mundo ligou, tipo assim, as tochas e tal, começaram a olhar em volta, encontraram o ataque e conseguiram se salvar por causa disso. Eu não tinha preparado, mas isso norteou totalmente a retomada daquele território, porque eles conseguiram frear esse ataque no forte, sabe? Então, tipo, isso mudou completamente a narrativa, mudou completamente o que eu tinha pensado para aquela história, mas foi uma jogada que, tipo, foi improviso total, sacou? Mas isso acontece muito pelo jogador falastrão, né, mano? Porque sempre tem o cara que não aguenta. Eu sou o jogador falastrão, inclusive, que fica adivinhando o que a porra dos narradores fala, o que vão querer fazer, entendeu? Mas o pior de tudo é que não foi isso. Aquele dia, eu não tinha preparado isso. Ele falou aquilo porque ele queria zoar mesmo, porque ele tava bêbado. Ele tinha feito um cara, tipo, que era tipo um monge bêbado, ele tava bêbado, e daí falou isso. E daí, tipo, e cara, e daí eu falei, cara, oportunidade perfeita. Mas o que acontece? Tipo, o que eu faço normalmente, no caso, por exemplo, do Tremere, que o Raulzito deu a piada aí, né? Ele fez a piada, fez o exemplo. Eu faria depois. Se os jogadores não sabem qual é o plano, qual é o pensamento, qual é que é a personalidade, eles não sabem exatamente isso, mas eu tô usando esse vilão, eu adapto esse vilão para ele se encaixar mais no que os jogadores estão fazendo. Por quê? Porque eu entendo a narrativa que o Raulzito fez, de tipo, o vilão tem a vida dele, continua fazendo as coisas dele, e lá na frente isso vai interferir porque eles não fizeram o que deveriam fazer, em determinado ponto. Eu entendo isso e eu acho legal, mas o meu estilo narrativo é um pouco diferente. Eu adapto esse vilão
pra ele interferir diretamente na hora que eles estão fazendo as coisas dele. Eu adapto ele pra ele ser um problema. Se eu preparei ele pra ser um problema, ele vai ser um problema. Eu tenho preguiça pra fazer outro vilão, mano. E deixar porque- esse cara de lado. Isso que tu falou depende um pouco também, às vezes, do tempo que tu tem pra mestrar, né? Porque, assim, se tu tá jogando uma campanha assim com os amigos, que joga todo fim de semana e tem tempo infinito, entre aspas, assim, aí pode se dar o luxo de dar mais liberdade pros caras, pra daqui 3 sessões os caras ver o que vai acontecer, né? Agora, como a gente mestra aqui na Twitch que o tempo é curtinho, às vezes tu tem que forçar um pouco mais esse encontro aí, né? Sim, O foda é quando a improvisação não encaixa, né? Quando o cara simplesmente bota o vilão lá e fala, então, galera, tá aí, se virem, né? Eles vão comer o cu de vocês aí, e é isso aí, então bora pra frente. É mó legal, já aconteceu isso algumas vezes já, e é foda porque você não tá preparado pra aquela porra. E aí é onde o jogador tem que tomar no cu e tentar se virar como pode, velho. Nossa, é muito foda isso. É difícil quando. É principalmente quando o narrador. É que assim, quando o narrador ele não tá preparado, quando ele improvisa demais, também tem um revés, que é muito fácil. É por isso que eu disse, tu tem que ter repertório, tu tem que ter conhecimento, porque é muito fácil tu criar um encontro onde ele seja muito mais difícil do que os jogadores conseguem superar, porque tu não se preparou, saca? Eu acho engraçado porque até hoje, todas as vezes que eu criei encontros no caso, gente, é combate, tá? A gente não tem nada a ver com Tinder. Mas todas as vezes que eu criei encontros, todas as vezes que eu criei encontros preparados, eu sempre quase dei TPK. Vou dar um exemplo aqui do que aconteceu. Aquela vez que nós estávamos jogando, Raulzito, que eu criei, que vocês escalaram aquela montanha, que vocês lutaram contra aqueles monstros, eu quase dei TPK naqueles esqueletos e eu preparei. Se eu não tivesse preparado, talvez não tivesse dado. A outra vez foi a questão do bestiário lá. Eu usei um monstro de ND 3 contra os caras que eram nível 6. Um monstro quase deu TPK, tu lembra também, né? Então, tipo assim, eu acho muito engraçado que até hoje, todos os anos que eu narrei, cara, as únicas vezes que eu quase dei TPK foi quando eu me preparei. Então, talvez isso seja um problema. Mas eu acho que azar dos jogadores, né? também, mas eu acho que não é exatamente por isso. É porque quando tu se prepara, tu quer usar um monstro como ele deveria ser usado. Tu quer usar as formas que o monstro combate, tu quer usar essas coisas, né? Tô falando de D&D agora, claro, mas pode até ser Vampira Máscara ou qualquer outro jogo, porque tu pega as habilidades do monstro, da criatura, do inimigo, do vilão, e tu quer usar. Quando tu não se prepara, tu não sabe exatamente como é que ele combate. Então tu meio que vai nivelando, saca? É aquela coisa de conhecer a ficha, né? Ou montar a ficha, pra quem gosta de fazer isso, né? Pra quem gosta de fazer isso. Muito bom. Eu Cara, mas agora vamos falar do inverso, né? A gente tava falando essa questão de mestrar. Vamos falar um pouco sobre essa questão de jogar, né? Porque o jogador também ele precisa improvisar. O jogador ele improvisa o tempo todo. Porque por mais que o narrador seja um improvisador ou um cara que planeja, ele não sabe o que o narrador tá fazendo, né? Então, por mais que o improviso dele seja um pouco diferente, seja mais em tomar as ações baseado em como o personagem dele faria, ainda assim tu precisa agir com velocidade sobre as questões que estão acontecendo, né? E se adaptar também a elas. Raulzito, tu ia falar alguma coisa, eu acho que eu falei por cima. Não, eu ia sugerir, talvez mais tarde, a gente voltar nesse tópico sobre improvisar mestrando pra talvez Dá umas dicas? a gente trocar algumas dicas, algumas técnicas aí, mas Vamos. pros jogadores antes. Né? Eu agradeço, porque eu preciso dessas técnicas aí. Eu Boa. preciso ser mais condizente em algumas coisas. Boa. Mas sobre essa questão de jogadores, assim, eu acho. Eu tenho uma máxima, assim. Que algumas pessoas me perguntam assim, qual personagem tu quer fazer? Principalmente aqui, pra quem não sabe, né? Quem tá assistindo isso aqui a primeira vez, Movimento RPG, a gente tem a nossa Twitch, né? E a gente tem basicamente 4 jogos por semana, né? E a gente tem séries de 4 episódios, 5 episódios, 6 episódios, então tá sempre mudando, sempre tem player jogando diferente, narrador diferente. E quando eu vou jogar, eu sempre procuro fazer o que o grupo precisa. Não o que eu quero exatamente. Dificilmente eu faço o que eu quero. Mas algumas pessoas. Tá, mas Douglas, o que tu quer jogar? Eu falei, cara, o que precisa? Porque eu jogo com o que for, cara. Eu acho que assim,
É claro que a personalidade eu gosto de dar. A personalidade, até porque eu sou meio. A gente descobriu recentemente que eu sou um jogador que gosta de criar dificuldades tanto pro narrador, quanto pros outros jogadores, quanto pra mim mesmo, né? Na aventura do Raul, eu fiz um personagem que era extremamente medroso, se escondia, né? Mas sobreviveu, né, Raul? Mas ao Sobreviveu. mesmo tempo mexia com o ocultismo, né? Ah, da Não, hora. Medroso que se escondia, mexia com ocultismo. Não tava lá nos combates nem É que ele fudendo. não tinha escolha, né, basicamente. Ele, Aí tipo, fudeu ele mais tava ainda. assombrado, basicamente. é desculpa Meu Deus. dele, né? Que não tinha escolha, mas. É, É porque naquela sessão até foi legal que tu puxou isso, né? Mas o personagem do Edu, né? O Jonas. Jonas. Ele era um cara extremamente caótico, assim, sabe? E eu fico me perguntando, às vezes, como é que o Edu conseguia pensar, assim, nas ações e nas características do Jonas jogando, assim, porque ele se jogava de cabeça numa situações que eu não imaginaria que um jogador cauteloso faria, sabe? Sim. E é uma coisa bem interessante, assim, porque eu digo isso, mas ele fazia isso de uma maneira totalmente dentro do personagem, sabe? Sim. Ele não tava, tipo, avacalhando a história, né? Sim. Interpretou muito bem o Edu com aquele personagem. Mas voltando aos personagens que eu crio, né? E também teve depois um contraponto que era o Nicolo, que era um personagem que ele não temia nada. Ele tava cagando, que era um personagem de D&D quinta edição, jogando no cenário de Brancalônia, que é um cenário mais comédia, assim, de D&D, né? E ele era um bardo piadista que, cara, foi um inferno na Terra para os outros jogadores, né? Tipo, então são dois personagens completamente diferentes. E depois, o terceiro agora que eu tô jogando Caiu a borrachinha do meu fone. Ah, da hora. é o personagem de The Witcher, que ele é mudo. Então, tipo assim, ele não, na verdade não é mudo, ele perdeu a língua. Então, tipo, tem essas dificuldades. E essas coisas, eu não preparo nada, eu não gosto de escrever a história do personagem. Isso aqui eu tô me entregando. Normalmente, quando o narrador fala assim, Douglas, fala um pouquinho sobre o teu personagem. Eu vou criando tudo na hora. Eu vou falando e daí eu vou montando a história. O Klaus, ainda o Raulzito, pediu uma prévia, né, das coisas escritas, porque precisa criar um pouco da história deles, né? Mas, por exemplo, Pelo sistema, né? No cult pelo ele próprio pede conexões com NPCs e tal, na hora que tu cria o Mas personagem. foi tudo criado meio que na hora. Eu não tinha nem lido o cult ainda quando eu criei minha ficha. Minha ficha foi criada ao vivo, né? Tá lá no nosso YouTube. E foi tudo criado na hora, tudo montado na hora. E o personagem de The Witcher também. E, tipo, a gente tinha 3 jogadores, a gente tinha 4 jogadores, 2 falharam e eu tive que jogar de última hora pra ter 3, sabe? Então, tipo, eu literalmente abri o livro do The Witcher na live. Sabe? Então, eu criei um personagem, tá certo que o Stamato já tinha criado as fichas, mas a personalidade, a aparência, foi tudo meio que criado na hora. Então, tipo assim, eu acho que o jogador tem que ter um pouco também nessa parte do improviso pra ter essa malemolência, né, de tu criar personagens completamente diferentes e criados na hora. Porque se tu para muito tempo, se prepara, cria uma história, escreve essa história, 4 páginas, cria bibliografia do personagem. Já vi gente fazendo isso. Eu já fiz isso no passado. Quem era o pai, quem era a mãe, o que fez, o que não fez, quem não. Daí chega 2 sessões e o personagem morre. Cara, você me falou isso, me deu uma depressão aqui de leve. Me deu uma depressão aqui, mano. Eu fiquei tão mal agora, velho. Nossa senhora. Aconteceu, né? Fala pra nós. Recentemente, cara. Recentemente, na campanha de vampiro de um amigo meu aqui, de Poá, né? Que eu sou de São Paulo. Eu empolgadaço pra ver o V5, o bagulho pesado, nova era dos vampiros, agora o negócio tá mais trash pros vampiros. Cheguei e falei, não, vou jogar. Eu fosse o primeiro que eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser o único caçador na mesa, tá ligado? Contra uma mesa completamente feita de vampiros. Aí eu falei, não, vou comprar ponto na ficha porque é o que eu tenho que vai restar pra mim. Os caras vão querer me matar. Cheguei e montei uma ficha com aliados 5, contatos 2, refúgio. Mano, tudo, armamento dentro do refúgio. Mano, a equipe de caçadores que era pra chegar na cidade e destruir todo mundo, tá ligado? Porque o V5 tá mais pros caçadores do que pros vampiros que estão tentando sobreviver. E, mano, eu criei 4 páginas, mandei pra correção, me empenhei pra caralho. Aí, primeira sessão, morre 2. Não. Aí, na segunda sessão, morre todo o resto, só sobra eu, um bosta.
fudido, sem namorada, sem irmão, no meio de uma cidade que tá sendo tomada por vampiros com uma nova Camarilla e os caras tudo me destruindo, mano. Me sabugando na pancada, velho. Fiquei tão chateado, mano. Mas tão chateado que eu tô jogando pelo amor ao jogo, tá ligado? Mas o ódio, mano, não tem nem como explicar. Foram 4 páginas, cara. Eu passei minha tarde toda, mano, por pensar que pedacinho por pedacinho. Aí eu tomei no cu, era mais fácil ter improvisado. Fica a dica. Cara, eu costumo agora fazer assim. Essa é a minha nova tática. Eu improviso tudo na hora e depois eu vou abrindo a história do personagem. Vou expandindo a história do personagem à medida que aquele personagem vai sobrevivendo. Porque senão não dá pra fazer o inverso, cara. Não é produtivo o suficiente fazer o inverso. Então, essa é a parte que eu improviso. Raulzito, você também faz um pouco disso ou não? Não, eu sou, tipo, totalmente contrário de jogador, cara. Eu gosto de fazer background, né? Mas, uma história, assim, de um personagem que foi meio improvisado, que tu falou, foi a que eu fiz pro guia de cult, inclusive, tá ligado? Que eu tava escrevendo o texto, fui pensando no personagem e escrevendo na hora lá, né? Tipo, tem um gancho ali, o conceito, e daí vai, tipo, derivando ideias daquele conceito, e tem várias anotações que eu fiz lá, não sei se chegou a ler o texto. Sim. Que, tipo assim, provavelmente nesse momento eu ia pegar e pesquisar sobre isso, tá ligado? Uhum. Né? Mas que é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas, assim, eu vejo mais essa questão da improvisação, às vezes, jogando mesmo, sabe? Pensando nas ações dos personagens. Também. Porque é uma coisa que eu tenho até um pouco de dificuldade, né? Porque eu tô acostumado a mestrar, eu mestro muito mais do que eu jogo. Então eu tô acostumado a ter personagens secundários, sabe? Personagens que servem de suporte pro resto do grupo, né? E suporte que eu digo, inclusive, narrativo, né? Sabe? Sim, tipo, NPC, esse tipo de coisa também. Então, por exemplo, o meu personagem que tem a personalidade mais forte, eu acho, é o Duncarim, né? Da nossa campanha de D&D aqui. Sim. E que vários momentos, assim, eu ficava pensando, usando, tipo assim, a personalidade dele como guia pra ditar as ações dele, sabe? E isso é uma coisa que eu acho legal do RPG, é que muitas vezes não é só, tipo, tu imitar a voz, assim, ou fazer um trejeito. Às vezes, tipo assim, o meu personagem acredita nisso, então ele vai fazer tal coisa, Ele sabe? tomaria tal atitude em determinada ocasião, sim, exatamente. Exatamente. E isso é uma coisa que eu sinto muita falta em muito jogador de RPG, inclusive jogador que jogou com a gente, se diz experiente, olha só, denúncia. Porque a galera, assim, cara, tu tem que entender que às vezes não vai ser. Mas pode até ser mortal pro teu personagem. Olha o Edu, cara. O Edu foi um exemplo. O personagem dele poderia morrer a qualquer momento em tudo que ele fez. Mas era o que o personagem dele faria. E ele fez. E não foi por falta de tentativa, né? Exato, tentaram matar ele várias vezes. O cara era suicida, é isso? Claro, ele é meio masoquista, eu acho, né? O personagem do Edu, o Jonas, ele era um cara que, tipo assim, ele lembrei. gosta de experimentar sensações novas ao extremo, assim, Meu sabe? Deus. Então, eu lembro dessa cena muito icônica, assim, da segunda campanha agora, da Leipzig 1992, que ele tava sendo espancado e aí ele começou a, tipo, gostar daquela sensação, sabe? E tipo, eu não sei se ele tentou xingar os caras ou tentou lutar, assim, mas pra tentar ter um pouco mais daquilo, sabe? Eu acho que isso foi um negócio muito legal, assim, e linkando com o nosso podcast da semana passada, o que é ser um bom jogador, né? Que é levar a história pra frente. Sim. Sabe? Entender que o jogador não é o personagem. O jogador, ele tem uma responsabilidade com a história que o personagem não tem. Exatamente. Né? Então... Mas também tem essa questão, até, de adaptação, né? Essa questão da improvisação é também saber se adaptar a essas questões de novas coisas que mudam a história, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo como jogador. A gente tava jogando em Brancalone, depois a gente foi para um cenário completamente diferente, nós fomos para Ravenloft. Então eu tava jogando um cenário que era comédia, com um personagem comediante, e fui para Ravenloft, que é um cenário de terror pesado pra caramba.
Eu tive que me adaptar, eu tive que mudar a personalidade desse personagem, mas foi, tipo, difícil fazer isso. Então eu tive que improvisar alguma coisa na hora pra... Por que ele mudou aquela personalidade dele? Teve um medo naquele momento que eu falei, tá aqui, esse é o gatilho dele, ele vai ficar mais soturno, ele vai ficar mais quieto, mais psicopático, talvez. E começou a mostrar um lado dele que antes ele não mostrava naquele cenário todo colorido, sabe? Isso é importante, porque às vezes você faz, eu sempre dou esse exemplo porque eu odeio muito esse jogo, quer dizer, porque esse jogador me marcou muito. A gente fazendo uma campanha de pirataria, o cara faz um templário, um paladino com armadura pesada, Da sabe? hora. Tipo, né? Tipo assim, ele não soube se adaptar, ele não soube improvisar. Ele poderia ter feito um paladino, mas de repente um paladino que usava uma armadura mais leve, ou então tivesse alguma habilidade que ele pudesse. Então, o que aconteceu? Na primeira campanha, na primeira história, né? No arco de, sei lá, uns 4 episódios. Não foi. Na verdade, olha só como eu tô gravado na Twitch, né? Episódios. 4 sessões, o nosso navio afundou e ele afundou junto com o navio, porque não tem como sair, tá ligado? Então, tipo, essa questão da improvisação, ela é muito importante também pros jogadores. Henrique, tem alguma ação, alguma coisa que aconteceu aí que tu precisou improvisar como personagem? Nossa, eu esqueci a palavra. Alguma cena, alguma história? Conta pra nós aí. Eu acho que improvisar como jogador é muito mais fácil do que como narrador. Porque a responsabilidade não é tua, né? Também tem isso. Não, às vezes até é, porque você pode ser o líder do seu grupo, tá ligado? Você pode ser o cara que chama a responsabilidade pra você, mas eu acho que quando você tem que improvisar dentro de uma cena de RPG, é um jogo de perguntas e respostas. Você perguntando pro narrador e o narrador te respondendo, e aí é onde entra o feeling dos dois, tá ligado? Do que é bom pra aquele momento. E eu vejo isso muito como um teatro também, porque você tem que incorporar o que tá acontecendo ali e tentar sentir pra ver qual é o tipo de motivação que você vai ter naquela cena. E isso torna o RPG muito mais rico, principalmente quando você tem imersão. Mas eu improvisei já, mano, de ter colocado, por exemplo, no meio de um combate de uma fuga de caçadores caçados, pelo que eu me lembro. Não com a galera que eu jogava, mas uma outra galera que eu joguei também. E eu tava fugindo, um dos meus amigos tinha acabado de ser morto, tá ligado? Por um vampiro. Acho que era um Tremere até, que explodiu a cabeça do cara. Tremere, cara, ninguém gosta de Tremere. Acredita que eu gosto, mano, eu gosto de Tremere. Mas é porque tem um pontinho, eu já entro nisso já. Eu gosto de Tremere por causa que eles são filhos da puta. Eu só tenho nojo de Ventru, mas a gente já entra nesse mérito. E no meio dessa fuga... Eu não gosto de Ventru, velho, desculpa. É um bando de nojento do caralho. Mas no meio dessa fuga, eu sem querer, tipo, ali no meio do negócio, deixei uma granada cair sem o pino, tá ligado? Uma granada de smoke. E falei, mano, esse bagulho em algum momento vai detonar. Eu caí pra dentro de um beco, peguei a arma, engatilhei de qualquer jeito ali, bonitinho, recarreguei ela e esperei a smoke explodir, tá ligado? No que a smoke explode, o cara tenta me caçar na porra dentro da fumaça. Não sei por que motivo ele entrou, porque se o narrador tinha sido bonzinho pra caralho, ele não conseguiu me encontrar. No que a smoke tava saindo, eu jogo uma granada de luz. Aí ele se fode pra caralho. E depois disso, eu começo a disparar nele loucamente até ele cair inconsciente no chão, tá ligado? Depois é só empalar. Não tem mais o que fazer, eu só levei ele pro calabouço. Mas já improvisei em falas, por exemplo. Eu acho que o roleplay é muito mais interessante do que o combate na minha concepção. Então já teve falas de momentos importantes, principalmente dentro de jogo, que eu consegui desarmar o cara que tava narrando, simplesmente por ter entrado no personagem, ter dito uma frase muito foda que ele não esperava que eu tivesse falado, tá ligado? Que eu fosse falar aquilo, tocar naquele assunto, e ele simplesmente parou, assim, do nada. Eu acho que improvisar dessa maneira é muito mais interessante do que na ação, saca? Sim. Uhum. Sim, também, com certeza. Mas, bom, vamos lá, já que o Raulzito pediu, vamos para dicas então, umas dicas aí pra galera que quiser aprender uma palavra forte, mas que quiser, né, ter alguns gatilhos aí, alguns hacks rápidos, aproveitando o post do Raulzito. Diga seus hacks, mano, que eu vou anotar. Cadê o caderno? Meu celular, calma aí. Vou pegar aqui. Eu vou conseguir, cara. Pode deixar, não. Isso vai pro YouTube, né? Vai pro YouTube. Eu vou assistir de novo pra gravar esse momento de hack. Eu preciso. Vai lá, Raul, quer começar aí? Posso começar então? Vai
Vai lá, Já que eu que tenho ideia, né? se ferrou. Devia ter pensado nisso antes de sugerir. Mas enfim. Eu acho que uma das coisas mais importantes quando a gente está falando de improvisar, principalmente quando a gente como mestre é pego desprevenido, e acontece com bastante frequência, é ganhar tempo, né? Então, Tipo isso que tu tá fazendo agora. mais ou menos. O cara Então, estava por exemplo, preparadíssimo. O cara vai lá e, tipo, ele faz uma ação completamente inesperada, assim. Aí tu diz, beleza, rola aí então pra ver se tu consegue. Aí depois que ele rola, tu corta a cena pra outro personagem. Porque Olha enquanto que tu vai filho da fazer. mãe. Enquanto tu vai fazer o turno do outro cara, tu tá pensando naquilo que aconteceu lá, né? Exatamente. Eu acho que isso é o principal recurso, assim, pra um mestre improvisador. Só que não funciona quando o grupo todo tá junto, né? Que é mais difícil usar em jogos tipo D&D, assim, que o grupo anda junto, né? Porque daí tu vai trocar a cena pro outro, mas espera aí, né? Tipo, tá bom, o cara tá do lado, mas ele vê a ação. Pode falar, Fenrir, o que tu falou? Vocês, quando, por exemplo, vocês estão narrando, assim, e acontece em algum momento de um cara, tipo, pegar vocês de calça curta num improviso, ou até mesmo numa boa ação, ou uma cagada, vocês costumam recompensar o jogador pela boa ação, ou simplesmente tentam contornar, como você acabou de dizer? Depende. Eu posso responder, depende, cara. Se o cara fez de sacanagem pra estragar a diversão de todos, eu dou um jeito de ferrar ele no futuro. Mas se ele Não, fez assim- de uma forma que ficou legal pra todo mundo, ajudou na história e ajudou os outros jogadores, cara, eu acho super válido, eu com certeza recompenso, cara. Não, é porque eu encontrei muitos narradores aí ao longo desse tempo que simplesmente, principalmente jogadores de D&D, porque a galera mais antiga do D&D a galera raiz mesmo que joga D&D, eu não tô falando que vocês não sejam, mas era muito difícil da galera fazer isso, tá ligado? De um narrador, tipo, chegar e te recompensar pelo fato de você ter se desdobrado, dado a volta, a pirueta, o mortal e ter feito uma puta de uma ação. E aí, simplesmente, o boss conseguiu, com um estalar de dedos, desarmar tudo e continuar, tipo, aquele joguinho. E é isso que me ferrava como jogador, tá ligado? Que me deixou muito puto e durante um tempo aí fica até jogar sem jogar D&D. Voltei agora com 4 dias. Eu Tem que particular... acabar o D&D, né? Oi? Quê? O Raulzito falando isso aí. Eu tô brincando. Pode falar. Eu falei, tem que acabar o D&D. Eu super concordo com você, cara. Já passou, nós vamos me dê um abraço, porque eu Não, mas concordo com você. eu tô brincando, eu gosto de D&D, eu gosto da Galápagos, né? Somos todos amigos. Galápagos, gostamos. Galápagos, a gente ama vocês. Mas, assim, respondendo o que o Fenrir falou, cara, eu costumo fazer assim, cara. Normalmente, se o jogador ele fez alguma coisa que ajudou, que de alguma forma, ou até mesmo, por exemplo, assim, se ele descobriu o plano antes da hora, por sorte, talvez, eu mantenho. Eu costumo, cara, eu faço um NPC e alguém mata ele e ele morrer, ele morreu. Eu não minto, tanto que eu nem gosto de usar escudo. Eu costumo dizer que eu sou justo. Justo não é bom nem ruim, justo é justo. Se o cara, eu jogo sem escudo, se o cara matar se eles matarem o NPC, eles mataram o NPC. Agora, se o inverso acontecer, aconteceu. O personagem que morreu. Eu não alivio o dano e tal. Mas assim, por exemplo, já aconteceu, por exemplo, de os caras entrarem numa caverna, etc, e por algum motivo o maldito do Halfling resolveu que ia investigar o teto. Eu não sei se ele leu minhas anotações, eu não sei, mas tinha uma espécie de passagem secreta no teto, e como não tinha nenhum elfo, eu aproveitei. O maldito Halfling resolveu investigar o teto, e o maldito descobriu a passagem secreta, fez um teste de procurar, descobriu a passagem secreta, e foram direto para a parte final da dungeon. Eu poderia ter trocado de lugar a passagem secreta, mas eu não ia fazer isso, deixei acontecer. Então, eu costumo deixar assim. Tu diria que os Halflings são os Tremere do D&D? Cara, não sei qual é essa perseguição com os Tremor, mano. Os caras são legais, são os filhos da puta, mas são legais, mano. É legal você ser filho da puta às vezes.
Não, eu gosto de Tremere, na verdade. Por incrível que pareça. Eu É não bom de gosto matar eles, né? Não, eu não gosto de quem joga de Tremere. É ódio, ó, ódio. Tá no coração, tem que acabar esse ódio aí, gente. Eu vou deixar depois o link pro texto sobre Tremere que eu fiz. Boa. Mas gente, mas eu vou dar uma dica aqui também. Então, deixa eu compartilhar uma história também, Douglas. Vai lá pra que zoar o teu nosso horário planejamento tá... aí. Eu sei que tu quer terminar logo. Vai ter que Não improvisar. quero terminar logo, não. Vai lá. Mas é que tu falou isso, assim. Eu lembrei de uma história de vampiro, né? Vampiro, o V20. Eu acho que a Galápagos não tinha lançado o V5 ainda. E era um jogo do Sabá, né? O grupo tava jogando Sabá e tinha uma situação toda que tinha uma La Sombra que era traidora do Sabá, né? Que era secretamente uma infernalista e tal. E daí, tipo, em algum ponto, um dos jogadores estava investigando, um cara que jogava de Tzimice, que sempre joga de Tzimice, né? Porque ele é esse tipo de jogador. E ele encontrou com ela e ele matou a NPC, assim, tá ligado? Porque o cara, ele pra piorar tudo, ele tem muita sorte nas rolagens de dados, tá ligado? Sim. E como tu falou, tipo assim, porra, é mérito dele, assim, tá ligado? Eu não vou chegar e desfazer a ação do cara só pra beneficiar a minha própria história, porque a história é do grupo todo, né? Sim. Mas assim, aquilo causou assim um problemaço pra resolver, sabe? Porque tinha informações que eles tinham que descobrir ainda, sabe? E aí fica tipo assim, puta, mas como é que eu vou botar agora essas informações em outros pontos da história pro grupo descobrir, sabe? Diário. E principalmente, né, tipo... Acabei de improvisar. Não, e principalmente ela era pra ser o encontro final, assim, tá ligado? Entendi. Né? E tipo, como é que eu vou mudar isso, assim, fazer tipo um outro ponto alto da crônica no final, assim, né? Uma cria, um mentor, qualquer porra do tipo. Mas Foi mal. Pode falar, Fernando, pode falar. Vocês fazem caras e bocas quando alguma coisa surpreendente dessa acontece? Tipo, dão a entender que filho da puta. Eu não faço. Eu sou muito bom em Poker Face, mano. Eu sou muito bom em jogos desse tipo. Cara, eu sempre dou na cara, velho. É muita filha da putagem. Porque eu me sinto tão injustiçado, velho. Eu sinto um peso no coração, assim. Parece que eu tenho uma apunhalada. Por que você fez isso, velho? Não era pra acontecer isso agora. Eu faço. Eu me espanto também. Fico tipo, caralho, como? É foda, mano. Eu fico puto só e daí transpareço quando os caras fazem uma cagada muito grande. Uma coisa que destrói completamente a história dos personagens deles. Por exemplo, aconteceu uma vez que o cara... Eu tinha dado um item mágico pra cada um dos personagens. E daí na primeira oportunidade o cara deixou dele cair na lava. Mas tipo, ele tinha que perder uma coisa e ele tocou na lava. E era uma coisa que era ligada à história de todos os personagens. Daí eu fiquei tipo assim, ó. Você tá fazendo, cara? Por que você fez isso? Daí... Mano. Cara, isso é foda. E acontece. Eu não volto atrás no RPG, mano. Não volto atrás. Então, jogou na lava, ficou sem o item. Caralho, mano. Eu falo pra você... Pode falar. Eu falo pra você que isso... Eu fui já esse jogador aí, ó. Eu já fiz gente resetar jogo porque ia acabar com a campanha, mano. E eu entrei num lugar super errado, que não era pra mim estar lá de jeito nenhum. Eu só fui pra lá porque eu sou um filho da puta. Tinha um boss lá que não era pra ter saído naquele momento. Eu tirei o boss de lá de dentro e ia acabar com o cenário todo, o boss. E aí os caras falaram, então, tá vendo aí o que você fez, o arrombadinho do caralho? Tá vendo? Então, tem duas opções. Ou isso aí sai daí agora e você acaba com o jogo, ou você tem um reboot aí. Aí como a gente vai dar um reboot? O cara arrumou um jeito de dar um reboot lá pra estar acabar, porque todo mundo ia jogar até o final. Mas o cara deu um reset, mano, no meio da campanha. Eu fui esse cuzão aí. Bom, mas então pra gente encerrar aqui, eu vou dar uma dica final, então, que o Raulzito deu, dessa questão de improvisação, cara. Anota tudo que for importante pra ti e tudo que os jogadores estiver conversando. Cara, claro, não precisa fazer um diário, né, gente? Só pontos, né, tópicos. Tal personagem tá desconfiando de tal personagem. Em algum momento pode usar isso, mano. Já usei muito isso, Tipo assim, eu fiz um NPC. Sabe aquele NPC aleatório que tu nem criou um nome?
E os caras desconfiaram tanto dele, mas tanto que no final da história eu fiz ele virar o vilão, tá ligado? Tipo, é só pra deixar eles com a pulga atrás da orelha. E também NPCs que eu, tipo, desenvolvi todo, que eu tive que abandonar completamente, porque os caras não estavam indo comprando a do cara. Então assim, cara, preste atenção no que os jogadores estão fazendo, porque assim, os jogadores, eles criam a história junto contigo. O RPG ele é um sistema narrativo que ele é em conjunto, é uma cooperação. Tá certo que tem mestre e tem jogadores. Os jogadores, o papel deles é jogar a história que o mestre tá narrando, tá criando. Mas é uma criação coletiva, colaborativa. Então, se você prestar atenção no que os jogadores estão fazendo, você nem precisa desenvolver história. Bota uma taverna, bota alguns boatos e deixa eles seguirem o boato que eles acharem melhor, mano. Vai criar a história à medida que você for fazendo. Um dia desses eu vou fazer ainda. Quero fazer, Raul. Então vamos marcar. Qualquer sistema, tudo vai ser criado na hora. A gente vai combinar 4 pessoas, 3 jogadores, um narrador, e o cara vai falar assim, ó. Tipo, sabe aqueles shows de improviso? A gente vai fazer uma história assim. Alguém no chat vai falar um tema, alguém no chat vai falar uma notícia que tá acontecendo e a gente vai jogar assim. Porque, cara, isso é completamente possível. Como eu disse, ainda o cara precisa de um preparo. Não adianta você fazer esse tipo de coisa, você mudar um NPC, fazer isso, escutar os jogadores, se você não souber como você pode usar isso na sua narrativa. Então não adianta, cara. É uma coisa que é muito importante, a gente esquece. Para você improvisar, você tem que ter embasamento. Então vai ler, vai ver filme, vai ver série, vai ver o que você gostar. Mas não adianta. Se tu ficar só, sei lá, mano, vegetando, tu não vai conseguir criar nada, mano. Tu precisa. A balada não vai te dar experiência, mano. A balada não dá XP. A famosa balada só não dá deixa XP. eu reforçar essa dica de anotar as coisas. Principalmente quando tu tem que criar um NPC na hora, assim, tu bota lá, tipo assim, Dante, aí do lado, Tremer, e aí chega na outra sessão e tu não lembra mais quem é essa porra, por que tu anotou assim? Isso O acontece que você tá direto. fazendo ali? Eu tenho um maldito caderninho, mano, que ele tá um monte de coisa escrita, e daí, nas sessões de D&D aconteceu isso, não sei se tu lembra. Eu olhava, alguém lembra o que é tal nome? Daí todo mundo ficava se olhando. Então, assim, toma um tempinho, anota o que o cara tá fazendo. Dá um. O que é, o que se alimenta, qual a situação que ele apareceu. Botar do lado, assim, bigode, entre parênteses, já ajuda às vezes. Tipo, esse aqui é o cara de Não, um bigode. minuto, tem alguém me chamando aqui, rapidão. Vai lá. 1 minuto. Mas, Raulzito, quer dar mais alguma dica aí antes da gente encerrar? Cara, eu acho que ainda dentro dessa coisa de ganhar tempo, uma outra que eu acho que ficou bem evidente quando eu fiz aquele improviso de última hora na campanha de Old Dragon, de dar um tempo para os personagens interpretarem às vezes, né? Isso principalmente quando tu é pego de surpresa numa situação assim, em que tu tem que improvisar uma aventura inteira na hora, sabe? Né? Pô, bota os caras na taverna, deixa eles conversar um pouco, sabe? Porque daí, ali tu já vai sacar um pouco a personalidade de cada um, principalmente no caso ali que eu tava mestrando para pessoas com quem eu nunca tinha jogado, né? Sim. Então, às vezes é coisa de 5 minutinhos que já vai te dar um insight de como puxar essa galera pra dentro da história, né? Com certeza. Certeza. Pra jogador eu tenho uma dica que é bem simples até, eu acho que eu já fiz ela diversas vezes, o vai ser legal, gente. Se diverte, joga pra frente, não desiste do seu plano, tá ligado? Você acha que vai ser uma merda? Vai ser uma merda, mas o importante é ser divertido pra todo mundo. Ataca o anão, vai lá e cutuca o gigante, invade um monastério, faz qualquer coisa que seja interessante pra história e que seja legal pro grupo, tá ligado? É o famoso desapega, né? Desapega. Morrer é uma opção. Você já pode morrer a qualquer momento dentro do jogo. Principalmente se o narrador for um cara bem conciso, assim, bem forte nas ideias dele. Mas, mano, se diverte, velho. Que é isso que traz as melhores improvisações. Eu já tinha dito em outro podcast, eu acho. Eu acho que foi numa taverna até que escolhas ruins dão boas histórias, né? Então. Pois Exatamente. Mas é isso, galera. A gente vai encerrando, acho que tem bastante dica aí, a gente falou bastante sobre improvisação, se a galera tiver mais dicas também, isso aqui quando tiver no podcast ou no YouTube, você pode comentar, deixar os seus comentários aí embaixo,
A galera que estiver escutando isso no agregador de podcast, saiba que o site do Movimento RPG também tem os podcasts lá, então você procura o podcast do episódio atual e comenta aí pra nós as suas dicas, de repente, quem sabe não vira um post no futuro isso. Raulzito, quer fazer algum jabá aí, cara? Vai participar de alguma coisa essa semana? O que tu tem pra falar pra nós? Cara, eu vou fazer o jabá, sim. Eu vou comentar aí umas coisas que a gente citou hoje aqui, né? Vou botar o link pro texto sobre os Tremere, né? Só porque eu falei pro Henrique que eu ia fazer isso. Pra ele ver que eu não odeio tanto, assim, os Tremere. E até escreveu sobre, né? Eu vou deixar aí o 4 hacks para mestres desesperados, que é basicamente dicas de improvisação, né? E como lidar com as vezes que os jogadores te surpreendem. Inclusive tem uma dica bem legal lá que a gente não comentou aqui, que é como criar uma ficha instantânea para um combate quando tu não tá esperando, né? Quando chega o jogador... D20, mano. Chega o jogador completamente louco lá e diz assim, eu meto o pé na porta e ataco quem tá na frente. Tá bom. E, cara, eu vou aproveitar o ensejo, né? Eu tinha comentado no começo desse podcast aí, o Crônicas de Mentes. Ele, infelizmente, foi descontinuado faz alguns anos já. Mas dos amigos aí, Ivan Toledo Prado e Cristiano Mendes. E, assim, o Cristiano Mendes, ele é o mestre que eu queria ser, assim, cara. Eu copiei muita coisa dele, assim. E o trabalho dos caras é fenomenal. Daí, tipo, o podcast acabou, mas eles subiram basicamente todos os episódios pro YouTube. Eu recomendo... Crônicas Dementes... Esse nome não me é estranho. Eles tinham o Garoa Rubra, não tinham? Que era uma história de Vampira Máscara, não tinha? O Garoa Rubra era em conjunto com uma outra galera, eu acho. Mas tá. tinha participação dele, sim. Ele não tá nesse link do YouTube, mas dos episódios que estão ali, que era do podcast deles mesmo, eu recomendo muito o Martírio, que era uma crônica do Hunter, né? O Hunter do Reckoning. Ou não lembro como é que ficou a tradução em português na época, que foi um dos últimos livros da linha a ser lançados, eu acho. Mas tá aí, cara. Eu gosto muito do trabalho dos caras, assim, né? Mesmo não tendo um tempo já que o podcast foi descontinuado. Legal. Mais alguma coisa, Raulzito? E é isso, cara. E eu vou estar aqui na quinta-feira, eu acho, né? A gente pode dizer o que vai acontecer na quinta-feira? Eu falo depois. Tá, beleza. Fenrir, Fenrir, tem alguma coisa que vai fazer essa semana? Algum podcast, algum vídeo, algum vai sair, alguma novidade? Aproveita e faz teu jabá, cara. Bem, eu convido vocês a assistirem aí no YouTube os programas do Contos da Tríade. Está saindo aí os programas de LoL baseados no LoLzinho gostoso que a gente tá jogando. Tá muito bom, a gente tá suando pra caramba pra fazer, tá ligado? Tá dando um trabalhão. Eu não faço parte da edição, mas eu tô escutando todo dia, sou um dos principais críticos aí pra dizer se isso é bom ou não. E, mano, eu jogo RPG há muito tempo e acredito que esse é um dos melhores trabalhos, melhores trabalhos que eu tô participando. Digo pra vocês aí que estão nos assistirem a Távola, né? Que agora eu vou falar um negócio certo, que é a underline Távola, não é a underline Távola. Beleza? É a underline Távola. Então acompanha a gente lá, tem muita coisa lá para vocês acompanhar. A gente jogou durante aí um aninho aí no Steampunk, a gente vai começar com outros programas. Lá tem um programa de Magic também, que eu tava apresentando, mas infelizmente graças ao trabalho aí eu não pude continuar. Mas provavelmente ano que vem volta, para quem gosta de Magic. Tem outros programas também para quem gosta de Pokémon, tá ligado? Então ano que vem também tem a Liga Ratatá de Pokémon. Uma galera estão fazendo aí, já estamos no segundo ano, na segunda, terceira edição. E é um programa muito bom, engraçadíssimo pra caralho. E espalhem a palavra, né, mano? Que RPG é um dos melhores jogos do mundo. É o que me tirou aí de muitas enrascadas durante a vida. E não tem como não gostar desse jogo, mano. Acompanha aí também a galera do MRPG aí. Que é foda. Os caras abriram um espaço legal pra gente e eu tenho muito a agradecer. É isso aí.
E vamos conversar depois sobre a tábua também. Mas. calma. Aqui é tudo ataque de oportunidade, mano. Ataque na mesmo, jugular. ao vivo. É ao Ataque vivo. na jugular. Mas vamos lá. Para fechar então aqui mais esse podcast, queria agradecer a presença de todos, mas também tem que fazer alguns jabás aqui sobre o nosso final de ano, galera. Amanhã teremos o episódio final da nossa mesa de nossa história em 2 capítulos de The Witcher RPG, onde nós estamos jogando aí uma parceria com a Devir, mandaram os livros para nós, e galera, tá muito legal, como eu disse, uma história em 2 capítulos, então começou terça passada, acaba amanhã, se você não assistiu o primeiro episódio, não se preocupe que a gente vai fazer uma introdução, mas também tá lá no YouTube já prontinho para você assistir, tá bom? Amanhã acaba, então fique tranquilo que não vai ser uma campanha longa, você vai poder começar e acabar se você conseguir assistir a última, e eu peço a todos que, se possível, entrem aí para acompanhar com a gente ao vivo, porque nós vamos precisar, e as cartinhas vão ajudar muito, porque né, a gente já vai ter combate no próximo episódio. E o meu Witcher, eu sou um bruxo, né? O meu bruxo vai precisar de muita ajuda, porque, bom, tá com um grupo com um bardo e um comerciante. Então vocês já viram que o negócio vai pegar. O bicho vai pegar. E na quarta-feira teremos o episódio final da nossa campanha, da nossa história atual, né, da Guilda dos Guardiões. A Guilda dos Guardiões é uma campanha contínua de D&D quinta edição. Nessa segunda temporada nós passamos por vários... nós tivemos histórias em vários continentes, vários cenários, né? Passamos por Brancalônia, Ravenloft, utilizamos o guia do folclore brasileiro, o bestiário do folclore brasileiro, lá da Trilha Editora, e agora estamos em Eberron. Vai acabar agora a história em Eberron e depois voltaremos para o continente a partir do ano que vem, é claro. Então acompanha aí para ver o final dessa história. E na quinta-feira, né, como o tolo que roubou a alvorada acabou na semana passada, na próxima quinta-feira teremos um episódio especialíssimo da Taverna da Tagarela, um episódio de final de ano aí, onde vamos trazer vários colaboradores do Movimento RPG para falar como é que foi esse ano, falar algumas coisas, alguns números da Twitch, dos acessos do site, dá para você que é curioso para saber os bastidores, vem aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É o último episódio do ano da nossa Twitch, tá bom? Vai ser muito legal, espero vocês aqui. Depois disso nós entramos em recesso, voltamos somente no dia 3 de janeiro, de novo com a Taverna da Tagarela, né? Já em novo horário. Então, a partir de 3 de janeiro, você vai encontrar a gente sempre às 21 horas. Então, as tavernas vão das 21 às 22 e os nossos podcasts vão até às 23h30 no máximo. Isso tudo a partir de 3 de janeiro, tem muita coisa nova, cara, a gente fez várias parcerias legais, fizemos parcerias esse ano com a Galápagos, fizemos parceria com a Devir, fizemos parcerias com a Retropunk, New Order, e final de ano foi bem corrido pra mim, porque eu tava vendo se todo mundo ia querer continuar com a parceria, e fiquei muito feliz, porque foi legal pra eles, assim como foi pra gente, então mantivemos todas as parcerias aí, mas tudo isso eu vou falar na próxima quinta-feira, só pra vocês terem uma noção das coisas que vai ter, cara, vai ter muita mesa da Burô, vai ter vampiro, vai ter até Crônicas das Trevas, né, Raulzito? Quero jogar vampiro. Quero jogar vampiro. Tá bom. Então, galera, fiquem de olho aí. Sigam a gente se você não tá seguindo. Se você tá ouvindo isso aqui na Twitch, no Spotify, vai lá em movimentorpg.com.br, tem post todo dia. Aproveita e vai na nossa Twitch também para ver ao vivo, para ver todos esses jogos. É só acessar twitch.tv/mrpgoficial ou em qualquer rede social aí, é Movimento RPG. A única que não é na Twitch, tá? Todos os outros é Movimento RPG que você encontra a gente. Beleza? Nós vamos encerrando mais esse podcast aqui. Eu espero vocês amanhã, 8 horas da noite, para nossa final de The Witcher e falou!